Os Estados Unidos anunciaram uma ação militar que colocou a América Latina em alerta. Tropas foram deslocadas para a região, dando início a uma operação militar contra o narcotráfico. O governo americano intensificou o combate aos cartéis de drogas apontados por Washington como ameaça à estabilidade internacional. No centro desse cenário está a Venezuela, do ditador Nicolás Maduro. A resposta foi imediata. Maduro anunciou que irá reunir 4,5 milhões de milicianos para defender o regime. E Caracas virou palco de tensão com o governo chavista, prometendo resistir a qualquer custo. Trump afirma que usará todo o poder americano contra cartéis e governos aliados ao crime. Do outro lado, Maduro busca sustentar seu poder com o discurso de soberania nacional. A expectativa de conflito reacende tensões conhecidas desde a Guerra Fria e levanta uma questão. Estamos diante do início de uma guerra dos Estados Unidos contra narcoestados na América do Sul? Se a resposta for sim, o Brasil poderá ser afetado? Agora você vai entender este novo capítulo da guerra contra o tráfico de drogas no mundo. Antes de continuarmos, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Para aumentar a divulgação, curta o vídeo e se inscreva no canal Guerra do Futuro. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Os Estados Unidos enviaram 3 navios de guerra do tipo Destroyer, com mísseis guiados para águas próximas à costa venezuelana, com a missão de combater cartéis de drogas identificados como organizações terroristas. A mobilização inclui cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais, além de apoio aéreo, submarinos e aviões de espionagem, com previsão de permanência por vários meses. E navios de guerra enviados pelos Estados Unidos devem chegar hoje à costa da Venezuela. A agência Reuters informou no início da semana que os destroyers com mísseis são parte dos esforços contra os cartéis de droga. Ainda de acordo com a agência, 4.000 marinheiros e fuzileiros navais seriam enviados para águas latino-americanas. Questionada, a secretária de imprensa da Casa Branca disse que Donald Trump está preparado para usar todo o poder americano para impedir que as drogas inundem o país. Nas últimas semanas, o presidente ordenou que o Pentágono use a força militar para combater os cartéis que os Estados Unidos consideram terroristas. A ação americana não é apenas militar, mas política. Ao combater o narcotráfico nas Américas, Trump cumpre sua promessa feita durante a campanha presidencial e aumenta seu poder de influência na região. Os cartéis de drogas estão travando uma guerra contra a América. E agora é hora de a América travar uma guerra contra os cartéis. Marco Rubio e a porta-voz da Casa Branca Caroline Lead reforçaram a mensagem de que o governo americano não reconhece a legitimidade de Maduro e que usará toda a sua força nesta operação. The regime is not a government, it's not a legitimate government, we've never recognized them as such. They are a criminal enterprise that basically has taken control of national territory of a country, and who, by the way, are also threatening U.S. oil companies that are operating lawfully in Guyana. So the president's been very firm. Anything that's a threat to the national security of the United States, he's going to confront. What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Maduro é tratado não como chefe de Estado, mas como um ditador alvo da justiça internacional. O governo americano aumentou a recompensa por informações que levem a prisão de Maduro para 50 milhões de dólares, o equivalente a 270 milhões de reais, o dobro do valor anterior. Esta é a maior recompensa já oferecida pelo governo americano na história dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça americano identifica como líder do cartel de Los Solis,
uma organização criminosa organizada dentro da alta cúpula do regime chavista. Nicolás Maduro sempre negou veementemente quaisquer acusações com o grupo. Para Washington, o cartel de Los Soles representa uma grande ameaça à segurança continental, porque une poder estatal, narcotráfico e milícias. Com essa estrutura, amplia o alcance de suas operações para além das fronteiras e torna mais difícil combatê-lo apenas por meios tradicionais. Um exemplo dessa atuação internacional foi revelado por um ex-magistrado da Venezuela. Segundo Luiz Velásquez Alvaray, o cartel de Los Soles financiou a campanha de Gustavo Petro, atual presidente colombiano, através do Clã Torres, com o objetivo de unificar os cartéis do narcotráfico. Coordinando Benedetti la campaña, entonces dijeron, no, que él coordinó el dinero de la costa. Ese no fue dinero de la costa. Fue un dinero que llegó a la costa, que es muy distinto. Allí tienen un clan Torres, etcétera, pero todo ese movimiento que hay allí es el dinero del cartel de los soles. Enquanto isso, o presidente da Colômbia afirmou que uma eventual invasão dos Estados Unidos à Venezuela arrastaria seu país para dentro do conflito e transformaria a região em uma nova Síria. A resposta venezuelana frente ao cerco americano foi anunciada. Maduro reuniu seus homens e ameaçou o presidente Donald Trump em um pronunciamento ao lado do chefe do exército venezuelano. Também proibiu o uso de drones no território de seu país e organizou exercícios de defesa com setores civis e militares, reforçando a narrativa de soberania em risco. Também subiu o tom ao dizer que o império enlouqueceu. El imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. O cerco remete às disputas no período Guerra Fria, porém com um elemento distinto, o narcotráfico como justificativa para a intervenção. A dúvida que fica é, será que Maduro resistirá ou estamos diante do fim de seu regime? Em meio à escalada entre Washington e Caracas, surge uma pergunta inevitável. Qual é a posição do Brasil nesse tabuleiro? O chefe do Exército Brasileiro, General Tomás Ribeiro Paiva, disse em Manaus que a tensão militar entre os Estados Unidos e a Venezuela preocupa o Brasil. A gente tem uma preocupação, a prioridade do CMA é constante, né? Porque aqui a gente tem 5 vertentes importantes para nós, para o cumprimento da missão constitucional. Primeiro, defesa da pátria, né? É uma área importantíssima e estratégica do Brasil. Segundo, a garantia da faixa de fronteira. Nós estamos falando de 60% da fronteira terrestre do Brasil aqui no Comando Militar da Amazônia. Depois, defesa do meio ambiente, a proteção dos povos originários e, por fim, o auxílio ao desenvolvimento do Brasil. Então, por todos esses motivos, o CMA é e continuará sendo a nossa prioridade. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, demonstrou preocupação com a proximidade dos navios americanos na costa da Venezuela. Isso é uma coisa histórica, até durante o período de governo militar, o Brasil agiu sem nunca aceitar a ideia da intervenção externa. E nos preocupa por a presença de barcos de guerra muito próximos da costa da Venezuela e o risco, sobretudo com as declarações de que ele pode ser a força total dentro dessa, digamos, mistura da questão do combate ao crime organizado, que deve ser combatido, mas com a cooperação dos países e não com intervenções unilaterais. Até aqui o governo brasileiro tem adotado uma postura ambígua. Ao mesmo tempo em que diz defender a democracia, o presidente Lula evita classificar a Venezuela como uma ditadura e mantém proximidade com Maduro. Quando confrontado, Lula disse que a Venezuela vive o que chamou de democracia relativa. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela
ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela 3ª vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Além disso, Lula compartilha planos com líderes autoritários latino-americanos em encontros do Foro de São Paulo. No cenário interno, a hesitação persiste. O governo resiste em enquadrar o PCC e o Comando Vermelho, duas das principais facções criminosas do país, como organizações terroristas, mesmo que ambas tenham ramificações internacionais e conexões com cartéis estrangeiros. Essa escolha do governo coloca o Brasil em contraste com o posicionamento americano. O secretário de Defesa Marco Rubio foi taxativo em dizer que esses cartéis não são meros grupos de bandidos locais, mas têm forte poder armamentista e controlam territórios inteiros. We cannot continue to just treat these guys as local street gangs. They have weaponry that looks like what terrorists, in some cases armies have. They control territory in many cases. Those cartels extend from the Maduro regime in Venezuela, which is not a legitimate government. We don't recognize the Maduro regime as legitimate. It is a criminal enterprise, all the way to the various different cartels that operate in Mexico. And in between, you find them in Ecuador, you find them in Guatemala, you find TDA, what people would call street gangs, but actually are operating as criminal enterprises, but very well organized ones. So what it changes is it gives us legal authorities to target them in ways you can't do if they're just a bunch of criminals. It's no longer a law enforcement issue, it becomes a national security. Caso Washington avance e reconheça oficialmente facções brasileiras como terroristas, surgiria um cenário delicado. Os Estados Unidos poderiam considerar haver base legal para realizar operações militares dentro do território brasileiro. Por que os Estados Unidos querem que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como terroristas? A impressão que eu tenho é que isso é uma tentativa do governo Donald Trump especificamente em tentar endurecer as ações do governo dos Estados Unidos com relação às facções criminosas, o que particularmente eu vejo com bons olhos. Eu não acho que faz sentido a gente ter ações tênues com relação às facções criminosas. O problema é que isso abre uma série de brechas dentro do governo americano, inclusive ele utilizar as Forças Armadas americanas. Então imagine, por exemplo, um caça americano invadindo o Rio de Janeiro e jogando bombas em cima de instalações do Comando Vermelho, por exemplo, como ele tem feito como isso é feito no Oriente Médio com muita frequência e muita tranquilidade. Como o governo Lula reagiria a ações americanas no Brasil para combater organizações como o Comando Vermelho e o PCC? Deixe sua opinião nos comentários. O narcotráfico na América Latina evoluiu de cartéis regionais para redes internacionais complexas, conectando México, Colômbia, Venezuela, Peru e Brasil. Grupos criminosos diversificaram suas atividades. Além de cocaína, hoje controlam rotas de fentanil, armas, mineração ilegal e contrabando. O crime se infiltra em economias locais, compra a proteção de autoridades e gera efeitos sociais profundos nas fronteiras dos países, se alimentando da pobreza, da corrupção política e da fragilidade institucional. A guerra contra os cartéis não é distante. No Brasil, os reflexos dessa guerra são visíveis. O mesmo narcotráfico que sustenta o regime de Maduro abastece as facções criminosas que dominam regiões brasileiras. No Rio de Janeiro, territórios inteiros estão sob domínio dessas facções, alimentando a violência e enfraquecendo a ação das polícias locais. Diante de todo esse cenário, o que se revela é preocupante. O Brasil parece estar muito mais próximo da realidade de um país dominado pelo narcotráfico e pela corrupção, do que de uma nação com o mínimo de justiça. Curta esse vídeo e se inscreva no canal e até a próxima.